Se elevando acima das frequentes tempestades de poeira que assolam Marte está o Monte Olimpo, o maior vulcão conhecido e a maior montanha de todo o nosso sistema solar. O Monte Olimpo é um vulcão de 624 quilômetros de diâmetro, aproximadamente do mesmo tamanho que o estado do Arizona, e de 25 quilômetros de altura. Para se ter uma ideia, o maior vulcão da Terra é o Mauna Loa, um vulcão de 10 quilômetros de altura e de 120 quilômetros de diâmetro, localizado em uma das muitas ilhas do Havaí. As dimensões do maior vulcão do sistema solar são realmente impressionantes em termos geológicos. Na verdade, toda a cadeia de ilhas havaianas caberiam dentro do Monte Olimpo. As dimensões do maior vulcão do sistema solar são realmente impressionantes em termos geológicos. Contudo, faz muito tempo que as coisas andam quietas por lá. Para ser mais exato, há pelo menos 50 milhões de anos, o Monte Olimpo não registra sequer uma atividade vulcânica de erupção. E como sabemos disso? Bem, a humanidade já enviou inúmeras sondas e exploradores espaciais a Marte. E hoje, sabemos mais sobre esse planeta do que sobre as profundezas dos oceanos da nossa própria Terra. O conhecimento que acumulamos sobre Marte, no entanto, não impediu que surgisse uma série de debates entre cientistas e teóricos da conspiração sobre o planeta vermelho. No vídeo de hoje, focaremos em detalhes sobre uma das maiores riquezas de Marte, o Monte Olimpo. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia um mundo desconhecido e nos motiva a continuar produzindo conteúdo para você aqui no canal. Desde os tempos remotos da história da humanidade, Marte agita a imaginação das pessoas. Para os povos antigos, o brilho avermelhado desse planeta era um símbolo celeste de sangue, e talvez por isso ele foi ligado à ideia de guerra. Os gregos antigos o chamavam de Ares, que segundo a mitologia desse povo era o deus da guerra. O povo romano herdou muitas coisas da antiga cultura grega, inclusive os deuses. Ares ganhou dos romanos o nome Marte. Além disso, o planeta possui 2 luas, as quais foram batizadas pelos astrônomos com os nomes dos filhos de Ares na mitologia grega, Phobos e Deimos. Marte tem algumas das maiores montanhas de todo o sistema solar. Enquanto o planeta é bastante inativo atualmente, em termos geológicos já se mostrou muito ativo num passado distante. Ainda hoje, o planeta vermelho tem ventos e dunas que formam características distintas na sua superfície, semelhantes ao que se pode ver na Terra. Inclusive, um novo estudo publicado no dia 15 de novembro na revista científica Nature sugere que Marte pode ter muito mais em comum com o nosso planeta do que se pensava até agora. Meteoritos caem constantemente na Terra. Ocasionalmente, pequenos pedaços de Marte sobrevivem à entrada na atmosfera e são descobertos, principalmente no deserto do Saara e na Antártida, onde os investigadores os recolhem para estudos futuros. De acordo com um novo estudo, liderado por James Day, da Universidade de San Diego, estes meteoritos podem ser formados a partir dos mesmos processos vulcânicos que criam vulcões no Havaí. As montanhas surgem pelo que é chamado de ponto quente, ou quando o material do manto da Terra sobe em direção à superfície e gera o derretimento. Mas quando esses vulcões ficam mais pesados, a partir da constante criação e endurecimento desse material, podem criar um tipo de vulcão completamente diferente, dobrando e deformando fisicamente a placa oceânica debaixo do Havaí. Quando isto ocorre, a área ao redor dos vulcões maiores e mais pesados é flexionada e elevada, criando novos picos potencialmente eruptivos. Voltando ao tema do nosso vídeo, o Monte Olimpo é considerado o maior vulcão do sistema solar, mas não está em atividade hoje em dia, sendo considerado um vulcão extinto. Seu nome em latim é Olympus Mons e foi descoberto pela NASA em 1971 por uma sonda espacial chamada Mariner 9.
No entanto, apesar de dados científicos só terem comprovado sua existência nesse momento, alguns astrônomos do século XIX já tinham conhecimento da existência do Monte Olimpo, devido às observações feitas em Marte. A formação de um vulcão desta magnitude, no caso do Monte Olimpo, pode ser entendida por Marte ser um planeta pequeno e rochoso, que se formou com proximidade ao Sol e teve uma atividade tectônica intensa em seu período de formação. Além disso, seu histórico geológico demonstra sinais de impactos com objetos do espaço, como meteoros e asteroides. O Monte Olimpo está localizado bem próximo à região equatorial de Marte, mais especificamente no Planalto de Tharsis. Ao observar suas formas, percebe-se que é limitado por uma escarpa. A extensão de sua cratera central é de 80 quilômetros e existem diversos círculos ao redor desta cratera, o que indica a ocorrência de atividade vulcânica desde sua formação, bilhões de anos atrás. A parte mais alta desse vulcão se eleva a fantásticos 27 quilômetros acima da superfície marciana, algo 3 vezes mais alto que o Monte Everest acima do mar. O vulcão possui 550 quilômetros de largura, flanqueado por abismos íngremes e uma cadeia complexa que tem cerca de 85 quilômetros de comprimento, 60 de largura e 3 de profundidade, com 6 aberturas de crateras se sobrepondo sobre sua formação. Além disso, sua borda externa é definhada por uma escarpa com 6 quilômetros de altura, algo único entre os vulcões conhecidos em Marte. O Monte Olimpo é um vulcão escudo, com as laterais levemente inclinadas, mas tem um penhasco abrupto que o separa da planície que o circunda. A altura pode chegar a 9 quilômetros, que provavelmente foi formada a partir de deslizamentos de solo. É nítida a diferença entre os canais no vulcão e a planície lisa abaixo. Os canais foram provavelmente esculpidos por lava, mas a água pode ter fluído também. Um pouco mais longe de seu centro, uma rede de falhas rodeia o vulcão em quase todas as direções, criando uma auréola em volta do maior vulcão do Sistema Solar. A sudeste do Monte Olimpo encontram-se outros vulcões imponentes. São eles o Monte Iársia, com 9 quilômetros de altura, o Monte Pavores, com 7 quilômetros de altura, e mais ao norte, o Monte Ascraeus, que tem mais de 11 quilômetros de altura. De todos esses, em particular, o Monte Iársia possui a maior caldeira do Sistema Solar. Sua cadeira de expressão possui cerca de 110 quilômetros de diâmetro, mas não tinha expelido lava nos últimos milhões de anos. Junto com o Pavores e o Ascraeus, esses vulcões formam um grupo chamado de Montes Tharsis, uma das regiões mais estudadas e interessantes do planeta Marte. Na opinião de alguns astrônomos, a origem do Monte Olimpo está relacionada com a bacia de Hellas, uma cratera formada por um impacto enorme, com aproximadamente 6 quilômetros de profundidade e 2.000 quilômetros de diâmetro. A quantidade de energia causadora deste impacto teria originado a fusão das rochas e formado o Monte Olimpo, e, consequentemente, todos os montes de Tharsis. Com isso, houve também uma retração da costa adjacente, o que deu origem aos vales Marineris, considerados os maiores desfiladeiros do Sistema Solar, com 4.000 quilômetros de extensão e 7 quilômetros de profundidade. Não somente as proporções do vulcão Olimpo em Marte têm impressionado os cientistas ao longo dos anos, mas também tudo o que a sua formação significa para o planeta vermelho. Especialistas supõem, por exemplo, que há mais de 3 bilhões de anos, a erupção de um vulcão fez a superfície de Marte se deslocar, mudando rios e calotas polares de lugar propositalmente. Segundo o estudo divulgado em maio de 2016 pela revista científica Nature, por sua massa fora do comum, o cone vulcânico causou a rotação das camadas superficiais de Marte, a crosta e o manto em torno do núcleo.
A erupção foi tão grande que inclinou toda a face do planeta em 25 graus. Segundo os geofísicos e climatologistas que participaram do estudo, a pesquisa fornece uma resposta única para alguns mistérios do planeta vermelho. Os cientistas se questionavam sobre a posição de alguns reservatórios subterrâneos de gelo, qualificados como uma anomalia, já que estão situados longe dos polos do planeta. Agora, a existência do vulcão gigante parece ter fornecido uma resposta plausível. Não conseguíamos entender por que os rios estão onde estão atualmente, disse Sylvain Bowley, especialista em relevo de planetas da Universidade de Paris. Dão a impressão de estarem distribuídos de maneira aleatória, mas se a superfície for empurrada, todos ficam numa mesma parte tropical. De acordo com a equipe, o responsável pelas grandes mudanças foi o maior vulcão já visto no Sistema Solar e que está localizado em Marte. A formação de vulcões em Marte é 10.000 vezes maior que o vulcão mais poderoso que temos na Terra. Se tal mudança acontecesse na Terra, Paris estaria hoje no Círculo Polar Ártico, explicou Bowley. Mesmo sendo uma grande mudança para o planeta, o processo de deslocamento na superfície marciana foi lento. Foi um fenômeno que durou centenas de milhões de anos, afirmou o pesquisador. No fim, chegamos à conclusão que cada planeta possui suas peculiaridades próprias, sendo especialmente incríveis por esse motivo. Devido a essas características próprias, temos sorte por estarmos no único planeta do universo conhecido que realmente abriga vida. Porém, existem planos por parte do governo para que um dia Marte, que possui o maior vulcão do Sistema Solar, seja transformado num planeta habitável. Quem sabe o que o futuro pode nos reservar? Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!